Seja muito bem-vindo ao canal Amantes da Literatura, o espaço onde os grandes clássicos da literatura brasileira ganham voz, emoção e profundidade. Existe uma pergunta escondida dentro deste livro. Uma pergunta tão simples que passa despercebida. E tão perigosa que talvez explique boa parte das tragédias humanas. Machado de Assis nunca a responde diretamente. Mas ela aparece de novo. E de novo. E de novo. Mudam os personagens. Mudam os cenários, mudam os conflitos, mas a pergunta permanece. E quando finalmente percebemos isso, já estamos olhando para nós mesmos. A pergunta é esta: quantas verdades somos capazes de ignorar quando elas ameaçam aquilo que desejamos? Guarde essa pergunta, porque ela atravessa cada página desta obra. E talvez continue ecoando muito depois da última. À primeira vista, várias histórias parece apenas uma coletânea de contos. Histórias independentes. Personagens diferentes. Destinos diferentes. Nada parece conectar uma narrativa à outra. Mas Machado está construindo algo muito mais profundo. Ele está investigando as ilusões humanas. As ilusões que nos confortam. As ilusões que nos protegem. E principalmente, as ilusões sem as quais muitas vezes não conseguimos viver. E para entender isso, precisamos começar pelo conto mais famoso da coletânea: A Cartomante. Tudo começa com um segredo. Camilo e Rita vivem um romance proibido. Um amor que existe à sombra da culpa e do medo. Durante algum tempo, tudo parece funcionar. Os encontros acontecem, os sentimentos crescem, e o perigo parece distante. Mas então surgem cartas anônimas. Primeiro uma, depois outra, depois mais uma. Alguém sabe. Alguém observa. Alguém conhece a verdade. E de repente aquilo que parecia seguro começa a desmoronar. O medo invade cada gesto, cada pensamento, cada silêncio. É então que Rita procura uma cartomante. Uma mulher que promete revelar aquilo que o futuro esconde. E a resposta é exatamente aquela que ela mais deseja ouvir. Nada acontecerá. Tudo ficará bem. Não existe motivo para preocupação. Mas Machado nos obriga a lembrar da pergunta: quantas verdades somos capazes de ignorar quando elas ameaçam aquilo que desejamos? Porque os sinais estão ali. O perigo está ali. A realidade está ali. Mas os personagens escolhem acreditar naquilo que os tranquiliza. E quando o desfecho finalmente chega, ele não parece apenas uma tragédia. Parece uma consequência. A consequência de trocar a verdade pelo conforto. Mas A Cartomante é apenas o começo. Porque Machado continua a mesma investigação em outros rostos. Em outras vidas. Em outras dores. Primeiro ele nos mostra pessoas enganando os outros. Depois nos mostra pessoas enganando a si mesmas. E então, nos mostra pessoas que já não conseguem perceber quem realmente são. Em Um Homem Célebre, conhecemos Pestana. Um músico admirado. Aplaudido. Reconhecido. Um homem que alcançou exatamente aquilo que muitos sonham. E ainda assim vive infeliz. Seu desejo não é o sucesso que possui. É o sucesso que imagina merecer. Ele cria músicas que encantam multidões. Mas sonha criar obras eternas. E por não conseguir enxergar o valor daquilo que já conquistou, transforma a própria vitória em sofrimento. Mais uma vez a pergunta retorna: quantas verdades somos capazes de ignorar quando elas ameaçam aquilo que desejamos? Porque Pestana vê admiração, mas escolhe enxergar fracasso. Vê talento, mas escolhe enxergar insuficiência. E talvez não exista prisão mais dolorosa do que essa. A incapacidade de reconhecer a própria felicidade, quando ela está diante de nós. Mas Machado ainda não terminou. Porque agora ele nos leva para um lugar muito mais sombrio. A Causa Secreta. Talvez um dos contos mais perturbadores de toda a literatura brasileira. Porque nele encontramos algo que preferimos acreditar que não existe. Uma crueldade silenciosa. Disfarçada. Quase invisível. Machado nos apresenta alguém capaz de sentir prazer diante da dor alheia. Alguém educado. Gentil. Civilizado. Uma pessoa aparentemente comum. E é justamente isso que assusta. Porque percebemos que os monstros raramente se anunciam. Muitas vezes eles sorriem. Conversam. Convivem conosco. E mais uma vez somos obrigados a enfrentar a mesma pergunta: quantas verdades somos capazes de ignorar quando elas ameaçam aquilo que desejamos?
Porque muitas vezes enxergamos apenas aquilo que nos tranquiliza e fechamos os olhos para aquilo que nos perturba. À medida que avançamos pela coletânea, algo começa a ficar claro. Existe um fio invisível ligando todos os contos. Mudam os personagens, mudam os cenários, mudam os conflitos, mas permanece a mesma batalha. O ser humano tentando fugir da realidade, tentando fugir das próprias contradições, tentando construir versões mais suportáveis da verdade. E então chegamos à descoberta mais importante do livro. Talvez Machado nunca tenha escrito várias histórias. Talvez tenha escrito a mesma história muitas vezes. A história do ser humano diante das próprias ilusões. Em cada conto existe alguém procurando amor, ou reconhecimento, ou segurança, ou felicidade. Mas quase todos encontram o mesmo obstáculo. Eles próprios. Seus desejos. Suas expectativas. Suas fantasias. Suas cegueiras. E de repente compreendemos algo extraordinário. A pergunta escondida no início nunca foi sobre Camilo. Nunca foi sobre Rita. Nunca foi sobre Pestana. Nunca foi sobre nenhum personagem específico. Ela sempre foi sobre nós. Porque todos nós carregamos ilusões. Todos nós ignoramos certas verdades. Todos nós enxergamos o mundo através dos nossos medos e desejos. E talvez seja justamente por isso que várias histórias continua tão atual. Os séculos passaram. Os governos mudaram. As cidades mudaram. As tecnologias mudaram. Mas continuamos humanos. Continuamos sonhando. Continuamos errando. Continuamos acreditando naquilo que desejamos acreditar. E então percebemos a verdadeira genialidade de Machado de Assis. Ele não escreveu uma coletânea de contos. Ele construiu uma galeria de espelhos. Cada conto reflete uma fraqueza. Cada personagem reflete uma ilusão. Cada história reflete uma parte da alma humana. Mas existe algo ainda mais inquietante. Quanto mais observamos esses espelhos, menos enxergamos os personagens. E mais enxergamos a nós mesmos. Porque, no final das contas, os personagens de Machado raramente são destruídos pelo destino. Raramente são destruídos pelos inimigos. Raramente são destruídos pela falta de inteligência. Eles são destruídos pelas histórias que contam para si mesmos. E talvez essa seja a frase que resume toda a obra. As maiores tragédias de Machado não nascem daquilo que as pessoas veem. Nascem daquilo que elas se recusam a ver. E assim chegamos ao final de mais uma incrível viagem pela literatura brasileira, aqui no Amantes da Literatura. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com outros apaixonados por livros e escreva nos comentários. Qual verdade os personagens de Machado se recusaram a enxergar? E existe alguma verdade que nós também evitamos encarar? Muito obrigado pela sua companhia. E lembre-se, Machado de Assis parece nos mostrar que os maiores enganos da vida não são as mentiras que ouvimos dos outros. São as verdades que escolhemos não enxergar. Até o próximo vídeo.